3 Um cérebro feito para ser confiante. A estrada de Washington, D.C., até o oeste do estado de Maryland nos levou em menos de 1 hora a uma região rural pontilhada de celeiros de telhado vermelho. Cavalos olhavam sem interesse para nosso carro que passava pela estrada, claramente alheios ao grande experimento que era feito mais adiante. Um grupo de 300 macacos, risos, cujos antepassados vieram das montanhas do Sri Lanka, vive no pequeno distrito de Poolesville. Eles estavam lá para ajudar a desvendar as razões do nosso comportamento humano. Fomos a Poolesville para conhecer os macacos e também o homem que os estuda há mais de 40 anos, o neuropsicólogo Steve Suomi, dos Institutos Nacionais de Saúde, NIH. Ele é um dos mais proeminentes investigadores da intricada e secular questão do inato versus adquirido e comanda um pequeno império de laboratórios em galpões nesse posto avançado rural, cujo destaque é um playground de 2 hectares construído para seus súditos. O dia estava gloriosamente ensolarado, e muitos macacos corriam em galope e se dependuravam em barras. Os macacos têm diferenças de personalidade fascinantes, Suomi nos disse. Vemos de tudo, desde indivíduos saudáveis e bem ajustados até macacos propensos à ansiedade, depressão ou até autismo. De onde vêm essas características? Suomi vem avançando a passos largos para responder a essa pergunta. Seu laboratório selvagem tornou-se o marco zero dos estudos da biologia da personalidade, em rápida expansão. Estávamos lá em busca do gene da confiança, nos perguntando se encontraríamos provas daquela persistente sensação de que algumas pessoas simplesmente já nascem confiantes. Você conhece o tipo, aquelas pessoas que parecem avançar sem esforço pela vida, não importa quais sejam os obstáculos. Aquelas pessoas para as quais nenhuma tarefa parece difícil demais, nenhuma situação é angustiante demais e nenhum desafio é grande demais. Elas têm um ar de despreocupação inerente, invejável e até um pouco irritante. A mãe que trabalha fora, que consegue cuidar dos filhos, do trabalho e do marido e nunca questiona se deveria se dedicar mais ao lar ou à carreira. O jovem que vai viajar de mochilão pela Costa Rica, presumindo que tudo simplesmente vai dar certo. Aquelas pessoas que não pensam 2 vezes antes de expressar sua opinião em público ou exigir do chefe um aumento salarial. Os pais, amigos e companheiros dessas pessoas dizem que elas sempre foram assim, fazendo essa confiança aparentemente inabalável nos parecer ainda mais inatingível. Será que essa confiança toda resulta do modo como elas foram criadas? Ou foi o resultado de uma sequência de DNA? Será que a confiança faz parte da nossa personalidade? Suomi tem feito as mesmas perguntas e buscado as respostas analisando a personalidade de seus macacos. Ultimamente, ele tem se concentrado nas origens da ansiedade, o que basicamente quer dizer, segundo Suomi, que ele também está analisando a confiança. Macacos confiantes tendem a não ser ansiosos e vice-versa. Com base em suas pesquisas e de outros estudiosos da área, Suomi concluiu que alguns macacos de fato já nascem configurados para ser mais confiantes que os outros. Agora sabemos que existem fatores biológicos subjacentes, ele nos disse. Certas características biológicas se manifestam bem cedo na vida, e
Se você não fizer nada para mudar o ambiente, eles tendem a ser razoavelmente estáveis no decorrer da primeira infância, adolescência e idade adulta. Ajuda muito para as pesquisas de Suomi o fato de os macacos crescerem 4 vezes mais rápido que os seres humanos. Com isso, ele já pôde observar várias gerações. Ele e sua equipe acompanham o comportamento dos macacos desde o nascimento, observando técnicas de cuidados maternos e observando a frequência na qual a prole socializa com os outros, domina as brincadeiras, corre riscos ou prefere a solidão. Enquanto observávamos os macacos mais de perto, com os comentários vívidos de Suomi e seus pesquisadores, de fato foi possível distinguir os diferentes padrões de comportamento. Alguns macacos se refestelavam à beira do lago, enquanto outros brincavam de pega-pega. Várias mães vigiavam todos os movimentos de sua prole. Vimos alguns jovens macacos sentados mais tranquilamente, perto dos adultos. Um deles quase não demonstrava interesse em saber o que os outros estavam fazendo. No todo, a cena não era muito diferente do que vemos no parquinho de qualquer escola primária. A maioria das crianças brinca e interage, mas algumas preferem ficar de lado. Segundo Suomi, esse comportamento é típico dos macacos menos confiantes. Mais ansiosos. Mesmo assim, nos perguntamos, ao observar o cenário diante de nós, se realmente seria possível tirar conclusões sobre a confiança humana com base no comportamento de macacos. Os macacos são nossos ancestrais, e algumas pesquisas nos lembraram de que tínhamos em comum com eles 90% da composição genética. No entanto, Suomi explicou que descobriu outro vínculo, ainda mais essencial, que une as duas espécies. O ágil macaco, Rhesus é o único primata que compartilha conosco uma variação específica do gene que os pesquisadores estão começando a considerar essencial para a formação da personalidade. Esse gene é chamado de SLC6A4, ou o gene transportador de serotonina, e afeta diretamente a confiança. Já tínhamos ouvido falar da serotonina, e você provavelmente também. Ela afeta muito nosso estado de espírito e comportamento. Mais serotonina no organismo leva a uma sensação de tranquilidade e felicidade. O Prozac e todos os seus parentes farmacêuticos aumentam os níveis de serotonina. Ela é, em suma, uma substância benéfica, e o SLC6A4 é o gene que regula os níveis desse componente reciclando-o no nosso sistema. Esse gene transportador de serotonina vem em variantes diferentes ou, em termos científicos, apresenta polimorfismo, o que significa que algumas pessoas têm versões mais eficientes desse gene do que outras. Uma das variantes é composta de 2 linhas curtas, o que é relativamente raro, e aqueles que receberam essas cartas genéticas no jogo da vida processam mal a serotonina, o que aumenta o risco de depressão e ansiedade. Outra versão contém uma linha longa e uma curta, o que implica uma utilização melhor, mas ainda ineficiente, da serotonina. A terceira versão contém 2 linhas longas, possibilitando o melhor uso do hormônio. Os cientistas acreditam que as pessoas que possuem essa variante são naturalmente mais resilientes, um critério essencial para a confiança. 2. Dezenas de estudos analisaram o gene SLC6A4 em seres humanos.
A maioria demonstrou vínculos claros com a depressão e transtornos de ansiedade, e, mais recentemente, com os cientistas se voltando ao estudo de atributos mentais saudáveis, o gene vem sendo associado à felicidade e ao otimismo. 3 especialistas como Suomi, que conhecem o gene como a palma da mão, dizem que já está mais do que claro que a serotonina, especialmente no que se refere à sua capacidade de inibir a ansiedade, prepara o terreno para a confiança. Anos atrás, quando viu as primeiras pesquisas, Suomi, que já tinha passado décadas conduzindo estudos comportamentais meticulosamente documentados com seus macacos, suspeitou que o gene transportador de serotonina influenciava o comportamento desses animais. Ele fez testes de DNA com o grupo todo, para analisar o gene da serotonina. Os dados genéticos, cruzados à montanha de dados que ele já tinha coletado, previram com precisão o comportamento que ele já tinha observado, quais macacos já nasceram deprimidos, mais retraídos e ansiosos, e quais macacos eram mais resilientes. Ele acertou na mosca. Passamos os olhos pelo escritório dele, repleto de arquivos e decorado com fotos de sua ninhada, algumas mais antigas, dos anos 1980, penduradas tortas na parede. Uma das fotos, em particular, tinha uma estranha semelhança com as fotos dos nossos filhos que ostentamos pela casa. Nela, Cocoaben, um dos primeiros macacos nascidos em Maryland, dá um glorioso salto na lagoa do playground, observado pelo amigo peludo Eric. Cuidar dos macacos com carinho, observá-los e fazer testes tem sido a vida e a paixão de Suomi por décadas e produziram resultados que nem ele tinha imaginado. Para nossa felicidade, o trabalho de Suomi abre uma nova perspectiva para analisar as origens genéticas da confiança, apesar de o comportamento confiante dos seres humanos aparentemente ser mais sutil e variado do que o dos macacos. Sendo ele mesmo do tipo mais reservado, Suomi admitiu um certo fascínio pelo tema da nossa investigação. Corado, tranquilo, de óculos e usando um confortável cardigan azul, ele desviou o olhar de sua pesquisa, fixou os olhos em nós e se pôs a descrever as variações de confiança que tem observado. Ele descobriu, por exemplo, que os macacos que têm os genes que os tornam mais resilientes, ou menos ansiosos, as linhas mais longas, tendem a se mostrar mais dispostos a interagir com os outros, a assumir riscos e a se tornar líderes do grupo. Em outras palavras, eles demonstram mais confiança em suas ações. Sua descrição da complexa estrutura social dos risos é fascinante e inclui padrões de comportamento que, estranhamente, lembram as politicagens de qualquer ambiente de escritório. Os líderes se concentram em formar alianças e ocupar o melhor imóvel. A sala da diretoria dos macacos, por exemplo, é uma caixa de madeira perto do lago. Eles deixam claro sua posição de poder com um olhar fixo, em silêncio e com a boca entreaberta, voltado aos subordinados e rivais. Os indivíduos em ascensão mais inteligentes são bajuladores. As genuflexões mais eficazes são caretas com os dentes arreganhados ou o traseiro empinado. Os macacos que têm as outras versões do gene da serotonina, as linhas mais curtas, nem sempre exibem um comportamento tão extremo ou tão incapacitante quanto a depressão. No entanto,
Suomi percebe que, desde o nascimento, eles se envolvem menos com os outros e são mais temerosos ou apegados e, quando crescem, são os que se mostram menos dispostos a brincadeiras arriscadas. Em outras palavras, eles parecem ser menos confiantes. Curiosamente, em alguns macacos, a ansiedade e a falta de confiança se manifestam como hiperatividade e agressividade. Isso acontece mais com os machos. Esse fato também nos pareceu similar ao mundo dos humanos. O código humano assim, será que a confiança estaria codificada em nossos genes? Sim, pelo menos em parte. É nisso que acredita não só Suomi, mas também todos os cientistas que entrevistamos. Todos nós nascemos com uma propensão a ter mais ou menos confiança, e as causas disso vão muito além do gene transportador de serotonina que temos em comum com os macacos rhesus. Muito da personalidade é biologicamente induzido, diz o Dr. Jay Lombard, um dos fundadores da Genomind, empresa pioneira em testes genéticos. É claramente um fator tanto inato quanto adquirido, e a NIH tem como prioridade descobrir o que os genes fazem para afetar os fatores biológicos do cérebro, para criar o temperamento. Em termos de escala e duração, um dos estudos mais interessantes que vinculam os genes à confiança é o projeto conduzido por Robert Plomin, renomado geneticista comportamental do King's College, em Londres. Embora não lhe seja possível replicar o habitat perfeitamente lacrado e estudado de Suomi, ele chega perto disso. E com seres humanos? Há 20 anos, Plomin decidiu levar a cabo um ambicioso estudo com 15.000 pares de gêmeos na Grã-Bretanha. 4 ele os acompanhou do nascimento à idade adulta, coletando montanhas de dados sobre tudo, inclusive coisas como inteligência, propensão a doenças e diferenças entre os sexos. Alguns dos gêmeos estudados são idênticos, também chamados de univitelinos, com o DNA idêntico, outros são gêmeos fraternos, bivitelinos, e compartilham um DNA apenas similar, como irmãos comuns. Há muito tempo os gêmeos têm sido os melhores objetos para o estudo do enigma do inato versus adquirido. Em sua análise recente do desempenho acadêmico desses gêmeos, Plomin decidiu investigar mais de perto a confiança, ou a crença que as crianças tinham em sua capacidade de ter um bom desempenho. Aos 7 anos, e novamente aos 9 anos, os gêmeos fizeram um teste padrão de QI e testes acadêmicos em 3 áreas: matemática, redação e ciências. Em seguida, eles foram convidados a avaliar o grau de confiança que tinham na própria capacidade em cada área. Plomin e seus colegas também levaram em conta relatos dos professores. Quando todos os dados foram cruzados, 2 constatações surpreenderam a equipe de pesquisa. A autoavaliação da capacidade se revelou um fator preditivo do desempenho, até mais preciso que o QI. Em suma, a confiança supera o QI como fator preditivo de sucesso. Plomin e sua equipe constataram em crianças o que Cameron Anderson tinha descoberto em adultos. Esses pesquisadores também descobriram que grande parte da nossa confiança se origina em nossos genes. Eles separaram as autoavaliações de confiança dos gêmeos idênticos das dos gêmeos fraternos e constataram que as autoavaliações do primeiro grupo eram mais parecidas.
As descobertas de Plomin sugerem que a correlação entre os genes e a confiança pode chegar a 50%, e esses dois fatores podem ser ainda mais estreitamente correlacionados que a relação entre os genes e o QI. 5. Pareceu-nos um absurdo que um traço de personalidade aparentemente tão amorfo quanto a confiança pudesse ser tão hereditário quanto a inteligência, até descobrirmos que tínhamos nos aventurado em um campo de estudo completamente diferente, a genética da personalidade, que vem crescendo em uma velocidade no mínimo explosiva. Incontáveis avanços revolucionários no campo da biologia e genética comportamental na última década criaram maneiras cada vez mais sofisticadas de analisar a mente em ação, sem falar dos métodos mais baratos e eficientes para sequenciar e analisar o DNA. Centenas desses estudos envolvendo genes, fluido cerebral, comportamento e neuroimagiologia compõem um argumento convincente de que grandes porções da nossa personalidade são formadas no momento da concepção. Os pesquisadores identificaram genes que influenciam variados fatores, inclusive a timidez, a motivação, o comportamento criminoso até a propensão a ser um dançarino. Dançarino profissional. 6. É sério. Veja mais detalhes sobre o DNA da dança nas notas. Devemos deixar claro que alguns especialistas com quem conversamos não concordam com a constatação de Plomin de que a confiança é metade genética. Segundo eles, há um consenso de que os traços de personalidade mais amplos, os 5 grandes, como são conhecidos, são cerca de 50% genéticos. Os 5 grandes são franqueza, integridade, extroversão, afabilidade e neuroticismo. No entanto, eles diriam que atributos como o otimismo e a confiança, considerados facetas dos 5 grandes, são cerca de 25% herdados. Mesmo assim, nos surpreendemos. Se obtemos de nossos genes 50% ou 25% de nossa confiança, a parcela genética é grande, maior do que esperávamos. Não vai demorar muito, imaginamos, até que as mulheres grávidas possam fazer um rápido teste de DNA fetal para saber se devem investir em fechaduras de segurança e paredes acolchoadas ou brinquedos fofinhos e livros. Por mais instigante e copiosa que a ciência seja neste momento, ela está longe de ser exata. Isso porque demanda muito tempo analisar meticulosamente os nossos 20.000 genes. Ainda não existe nada parecido com um código genético de personalidade, nem completo nem parcial. Lembre que, nos 20 e tantos anos desde a decolagem da pesquisa genética, a ênfase tem sido em doenças físicas e mentais, e não nos constituintes genéticos da saúde e do bem-estar. Só agora isso está começando a mudar. Ultimamente, a questão, também interessante, está passando a ser: como são os genes de pessoas psicologicamente fortes e saudáveis? Como não é de surpreender, a inteligência é o atributo positivo que mais tem recebido atenção. Pesquisadores do mundo todo já descobriram pelo menos um gene da inteligência comparando o DNA com resultados de testes de QI. 7. Um jovem pesquisador chinês, Zhao Buan, está à procura de outro gene. Com sua máquina de sequenciamento funcionando a pleno vapor, analisando amostras de DNA das pessoas mais inteligentes do mundo.
8. Até hoje ninguém ainda empreendeu um projeto para coletar amostras de DNA das pessoas mais confiantes do mundo, e nenhum dos cientistas com quem conversamos acredita que há apenas um gene da confiança. Assim como em muitos traços de personalidade complexos, segundo os especialistas, a confiança é influenciada por um grande número de genes, na casa das dezenas ou mais, que criam uma mistura intricada de hormônios e atividade neural. Confiança envolve tanto emoção quanto cognição. Na verdade, a confiança tem um componente metacognitivo, pois envolve nosso conhecimento sobre nosso cérebro em ação. Em outras palavras, a questão não é apenas se somos capazes de realizar uma tarefa, mas se nos consideramos capazes de realizar essa tarefa. Mesmo assim, os cientistas estão voltados a explorar fatores associados à confiança à medida que analisam atributos de personalidade correlatos, como o otimismo e a ansiedade. A partir das pesquisas tem-se chegado a uma fórmula básica, ainda um tanto rudimentar. Combustível para a ação, pensando na nossa própria definição de confiança, ou seja, como um tipo de combustível para a ação, decidimos que a abordagem mais direta seria perguntar o que, exatamente, coloca o cérebro de uma pessoa na atitude mental certa para a ação. Descobrimos que um punhado de neurotransmissores cruciais gera esse estado mental, atuando como mensageiros positivos no nosso cérebro. A serotonina, a mesma substância que Suomi monitora em seus macacos, é um desses neurotransmissores. Níveis saudáveis de serotonina no córtex pré-frontal nos permitem tomar decisões mais racionais, porque a serotonina nos ajuda a manter a calma. O córtex pré-frontal é o centro de comando do nosso cérebro, o lar da função executiva, do pensamento racional e da tomada de decisões. Pense nele como o iodo do nosso cérebro. Quando ele é inundado de serotonina, a confiança no nosso processo decisório é estimulada porque ficamos muito menos estressadas. Isso acontece porque a serotonina também ajuda a acalmar nossa amígdala, a parte primitiva do nosso cérebro. A amígdala é o nosso centro primitivo, necessário nos momentos em que precisamos acessar emoções fortes rapidamente. A maioria dessas emoções tem uma associação negativa, como lutar ou fugir, instintos primitivos fundamentais para a sobrevivência dos seres humanos da antiga savana. Nos dias de hoje, quando a sobrevivência é uma preocupação menos premente, apesar de nem sempre parecer assim, a atividade da amígdala enfatiza ameaças psicológicas, contribuindo para a depressão e para a ansiedade. É função da serotonina acalmar a amígdala e criar o que os neurocientistas chamam de comunicação saudável entre as partes racionais e as partes baseadas no medo do nosso cérebro. A oxitocina é outro neurotransmissor que afeta diretamente a confiança. Isso nos surpreendeu no início. Você já deve ter lido artigos sobre a oxitocina, substância apelidada de o hormônio do aconchego. Os cientistas dizem que a oxitocina afeta o nosso desejo de abraçar, de ter relações sexuais com o nosso parceiro, de ser generosas com os amigos, de compartilhar, de tomar decisões morais e de ser fiéis. 9. O cérebro das mulheres é mergulhado em oxitocina quando elas dão à luz e amamentam. Homens e mulheres obtêm a oxitocina ao fazer amor e se exercitar. É um verdadeiro círculo virtuoso hormonal. Quanto mais você abraça, mais oxitocina é produzida e mais você quer abraçar. Abraçar.
Um estudo polêmico, que explicamos em mais detalhes nas notas, revelou recentemente que a substância chega a incentivar a monogamia. Shelley Taylor, psicóloga da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, estuda a oxitocina e constatou que a substância tem vínculos estreitos com o otimismo, sugerindo que é uma parte crucial da confiança. Taylor acredita que, ao encorajar mais interações sociais e menos pensamentos negativos sobre os outros e o mundo, a oxitocina abre o caminho para as pessoas agirem e correrem riscos. Quando se é otimista, as coisas simplesmente parecem mais fáceis. A oxitocina atua no cérebro de um jeito bem parecido com a serotonina, ajudando nas atividades do córtex pré-frontal, o centro do pensamento de ordem superior e da função executiva, e tranquilizando a amígdala, que se assusta com facilidade. Taylor chegou a identificar o gene OXTR, que controla a liberação da oxitocina. 11 Como acontece com o gene da serotonina, ela identificou duas versões do gene. Uma delas pode levar a habilidades sociais insatisfatórias, uma reação mais intensa ao estresse, baixo otimismo, baixa autoestima e uma capacidade menor de dominar as coisas, enquanto a outra versão se associa a um comportamento mais resiliente, descontraído e expansivo. Desse modo, embora seja possível gerar um suprimento extra de oxitocina tendo bebês e abraçando mais, algumas pessoas apenas nascem com mais dessa substância, de modo que podem começar com uma linha de base mais elevada no que se refere a atitudes e comportamentos que reforçam a confiança. E não podemos nos esquecer da dopamina. A dopamina inspira a ação e a exploração e é associada à curiosidade e à disposição de correr riscos. Sua ausência pode gerar passividade, tédio e depressão. Dois genes relevantes controlam a dopamina, um deles é chamado de CONT e o outro, de DRD4. Os dois genes vêm em variações diferentes. Deu para perceber como a história se repete. Uma versão do gene DRD4, o DRD47R, é o que incentiva um comportamento de risco radical. 12 Ele foi apelidado de o gene da aventura. Pense em paraquedistas ou em todos aqueles políticos que mais parecem imãs de escândalos. Atletas radicais não raro têm esse gene, bem como aqueles investidores que parecem viciados em correr riscos. O corpo dessas pessoas anseia pelas grandes doses de dopamina que eles recebem ao forçar os limites. Já o gene CONT foi apelidado de o gene do guerreiro/preocupado. Sua ação é complexa, mas essencial para a confiança. Nós nos interessamos em descobrir como esse gene funciona tentando adivinhar se nós duas fomos programadas para temer ou lutar. 13 Uma variante do gene CONT retira a dopamina do nosso córtex frontal rapidamente, guerreiro, a outra Nós nos interessamos em descobrir como esse gene funciona tentando adivinhar se nós duas fomos programadas para temer ou lutar. 13 Uma variante do gene CONT retira a dopamina do nosso córtex frontal rapidamente, guerreiro, a outra variante, em velocidade mediana, mistura de guerreiro com preocupado, e ainda outra, lentamente, preocupado. Normalmente, a dopamina nos beneficia.
Ter mais dopamina no cérebro pelo maior tempo possível melhora nossa concentração. Todos os medicamentos para tratar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDA, atuam na dopamina. Pensando assim, faz sentido que a variação mais preocupada do gene, que deixa a dopamina no cérebro por mais tempo, leve a um QI mais elevado. E com menos dopamina, os guerreiros em geral têm mais dificuldade de se concentrar. Mas eis o enigma do conto. Quando estamos estressados, nosso corpo produz dopamina rapidamente. A dopamina inunda nosso córtex. E dopamina demais não leva a mais concentração ou a uma maior capacidade de correr riscos. A substância domina nosso cérebro, levando a uma espécie de apagão provocado pelo estresse. De repente, a situação se inverte. A variação genética que retira a dopamina mais lentamente, a variante preocupada, nos prejudica nesse caso e contribui para esse apagão. Dessa forma, em situações de estresse, os prós e os contras genéticos se invertem. Isso explica por que aqueles caxias extremamente focados e responsáveis podem ter um troço e ter um branco em provas difíceis ou outras situações de alto risco. E explica por que personalidades em geral mais discretas podem de repente se mostrar à altura de um grande desafio. Na verdade, essas pessoas precisam de algum estresse para atingir seu pleno potencial. Pense nos atletas famosos que apresentam um desempenho mais impressionante quando o jogo fica mais difícil. Ou, para dar um exemplo que nós duas conhecemos melhor, pense em jornalistas que só conseguem trabalhar bem sob o estresse de um prazo apertadíssimo. Nós imediatamente vimos uma relação com a confiança no modo como essa variante do gene CONT pode incitar um comportamento paradoxal. Na verdade, estudos científicos chegam a explicar por que a autoconfiança às vezes parece específica a determinadas situações. Você já deve ter ouvido falar de advogados que são brilhantes na hora de elaborar os resumos dos fatos do processo, mas que são incapazes de defender o caso no tribunal. Ou em executivos de marketing incapazes de se motivar para realizar as tarefas rotineiras que a função requer. Mas que entram imediatamente em ação logo antes da apresentação mensal, passam noites em claro e se saem com conceitos brilhantes. Em certa medida, essas pessoas são simplesmente configuradas para ser assim. Estávamos começando a ver como todos esses hormônios estabelecem as bases necessárias para sentirmos a confiança. Quando a dopamina, que nos leva a entrar em ação, se junta à serotonina, que induz o pensamento sereno, e à oxitocina, que gera atitudes cordiais e positivas em relação aos outros, fica muito mais fácil para a confiança se firmar. Mais ou menos neste ponto da pesquisa, fomos tomadas de uma curiosidade insaciável pela nossa própria configuração genética e nos pusemos a especular, de um jeito bem pouco científico, sobre nosso DNA. Passamos anos tentando desvendar nossos próprios paradoxos. Por que é que nos revoltávamos contra os prazos, por exemplo, mas precisávamos deles para produzir nosso melhor trabalho? Por outro lado, nós duas também tomamos o cuidado de estar sempre preparadas, nos inclinando a buscar o perfeccionismo. Em vista disso, será que somos guerreiras ou preocupadas? Será que temos dificuldade de concentração e só conseguimos funcionar em condições de pressão extrema?
E como atingimos todas as nossas conquistas profissionais, chegando a escrever um livro sobre a confiança, e mesmo assim ficávamos ansiosas em uma entrevista. Será que nos falta serotonina? E o que poderíamos fazer com essa informação se tivéssemos acesso a ela? Claire concluiu que é rica em oxitocina e Cat concordou com essa autoavaliação. Eu preciso muito de afeto, contato e intimidade e tenho essa grande tendência de ver o mundo com lentes cor-de rosa. Isso às vezes afeta minha objetividade, Claire admitiu. Mas acho que tenho pouca serotonina, porque às vezes sou bastante ansiosa. Sempre tive problema com isso, e tanto. Meu pai quanto minha mãe sofreram de depressão. Acho que minha composição, como um todo, não leva a um perfil genético muito confiante. Qualquer confiança que eu tenha provavelmente fui eu mesma que criei. Estávamos certas de que Cat é uma guerreira. Do ponto de vista de Claire, especialmente, Cat parece adorar riscos e desafios. Acho que tenho níveis bastante altos de serotonina. Não sou uma pessoa ansiosa demais, diz Cat, mas não acho que eu tenha o gene afetuoso e sorridente da oxitocina. Sou mais direta e objetiva. Passamos algumas semanas trocando ideias nessas linhas. E pensando numa possibilidade que nenhuma de nós tinha previsto quando começamos a investigar o tema, se deveríamos ou não fazer nosso próprio mapeamento genético. Não esperávamos encontrar muitas pesquisas sugerindo que a confiança seja genética, ou tenha uma base biológica, mas nos empolgamos com a possibilidade de sermos natural e geneticamente inclinadas a nos jogar em um abismo ou dar a nossa opinião numa reunião absolutamente intimidadora. Faria alguma diferença saber? Ou será que a informação nos inibiria ainda mais? A curiosidade acabou vencendo, e decidimos fazer os testes, sobretudo quando descobrimos que bastava enviar algumas amostras de saliva para duas novas empresas, uma chamada 23andMe e a outra, Genomind. A 23andMe, cujo nome remete ao número de pares de cromossomos de cada célula humana, empresa de genética pessoal fundada em parte com capital do Google, de repente começou a frequentar as manchetes de jornais devido a um confronto com a Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA, dos Estados Unidos, quando terminávamos de escrever este livro. No final de 2013, o órgão americano advertiu que a 23andMe não poderia comercializar seus testes genéticos sem aprovação regulamentar, e a empresa interrompeu as vendas enquanto tentava negociar a benção desse órgão. A controvérsia atualmente em curso promete ajudar a definir a nova era da genética pessoal e da medicina personalizada e especialmente quem controla o acesso ao sequenciamento de DNA e as informações correlatas. A 23andMe vinha oferecendo um serviço inigualável, amplos testes genéticos, diretamente acessíveis ao público, sem precisar passar por médicos. O serviço era razoavelmente acessível, e eles vendiam seus testes de genética pessoal por apenas $99. A meta da empresa era se tornar, no futuro, o maior banco de dados genético para pesquisas científicas. Os testes não eram completos e incluíam apenas 1 milhão de genes, lembre que o DNA humano tem 3 bilhões de genes. No entanto, os cientistas da 23andMe se concentravam em genes para os quais, eles acreditavam,
as pesquisas identificariam possíveis implicações para a saúde genes que afetam a doença de Alzheimer, o mal de Parkinson e o câncer de mama, por exemplo, e um bom número de outras doenças. Eles também ofereciam muitas informações específicas sobre a linhagem dos clientes. Os resultados incluíam detalhes consideráveis sobre o que o perfil genético do cliente sugere a respeito de uma ampla gama de outros riscos potenciais à saúde. E é isso, basicamente, que preocupa a FDA, que argumenta que no momento só há conhecimentos científicos conclusivos para apenas alguns poucos genes e que os consumidores podem, considerando esses testes, tomar decisões questionáveis em relação à sua saúde sem a orientação de um médico. Os testes da Genomind têm um foco mais estreito, mas são revolucionários no campo da neuropsiquiatria e do bem-estar cerebral. Os fundadores pretendem colocar a ciência genética de ponta nas mãos de médicos e psiquiatras para levar a tratamentos concretos. A empresa tem evitado problemas com a FDA oferecendo testes ao público em geral apenas por meio de médicos e hospitais. Os cientistas da Genomind criaram um painel bastante específico de testes genéticos e análise de resultados que já estão sendo usados pelos profissionais da saúde dos Estados Unidos. Em vez de o médico ouvir a descrição dos sintomas do paciente e usar uma abordagem de tentativa e erro para ver se acerta a medicação, os resultados genéticos em geral têm sugerido os medicamentos mais eficazes. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito ansiosa e, portanto, uma boa candidata a tomar ansiolíticos, mas, se você tiver determinado perfil genético, alguns medicamentos não serão eficazes para seu organismo. Seu médico pode escolher, com base nos resultados dos testes genéticos, começar com outro medicamento. Tanto a 23andMe quanto a Genomind ofereciam alguns dos testes que queríamos, mas não todos, e a 23andMe operava sem restrições na época, de modo que agarramos a oportunidade. Naquele ponto da nossa pesquisa, já sabíamos que os fatores genéticos não eram determinantes. Mesmo assim, nos pareceu importante fazer o teste. Era fácil demais fazer o teste, bastava cuspir num tubo de ensaio, mas foi uma agonia esperar os resultados um pouco como esperar o resultado do vestibular. Por sermos jornalistas, sempre partimos da premissa de que qualquer informação é uma boa informação. Seria interessante conhecer a matéria-prima da qual somos feitas. Afinal, este é o tema deste capítulo. Mas e se? E se não gostássemos dos resultados? E se os resultados reforçassem todos os estereótipos negativos que nutríamos sobre nós mesmas? Vamos parar de remoer esse assunto, pensamos. Nós precisávamos esperar. O que acontece quando a vida acontece se uma grande parcela da confiança pode ser explicada pela genética? Nos perguntamos quais são as implicações disso para a nossa teoria de que a confiança também pode ser uma escolha. Acontece que uma coisa não exclui a outra. Descobrimos que, para uma grande parte do mundo científico, o velho dilema do inato versus adquirido já não se aplica mais. Hoje em dia, as investigações e pesquisas de ponta se voltam a analisar o que acontece quando o inato e o adquirido interagem. O que realmente importa é o efeito do adquirido sobre o inato e é isso que faz de nós quem somos.
Em muitos casos, o adquirido é tão forte que pode alterar a programação original do inato, ligando e desligando os genes, por assim dizer. Alguns cientistas estão descobrindo os genes da sensibilidade, variações genéticas que indicam que seus portadores são mais suscetíveis às influências do ambiente que as outras pessoas. 14 outros pesquisadores descobriram que o pensamento habitual tem o poder de criar mudanças físicas e novas vias neurais no nosso cérebro, o que pode reforçar e até substituir a genética, além de alterar a química do cérebro. Assim, as escolhas que fazemos na vida são tão importantes quanto a carga genética com a qual nascemos, se não mais. Pense nos seguintes termos. Você tem a planta da sua casa nova, e a fundação já está lá. Algumas estruturas serão mais fáceis de construir sobre essa fundação do que outras. Se tiver sorte, você já tem as estruturas para fazer um segundo andar. Mas, mesmo se a sua fundação não for tão robusta e você precisar verter um pouco mais de cimento, ainda será possível acrescentar esse andar adicional mais para frente. Pode ser mais trabalhoso. E talvez você precise usar outros materiais. Muita coisa também vai depender de fatores externos. A casa está num local vulnerável a tempestades. Fica numa região de terremotos. Ou você foi abençoada com um clima ameno. Essas condições climáticas e geológicas vão forçar a fundação a se acomodar e reagir de maneiras diferentes do que se acomodaria e reagiria de outra forma. No entanto, o tempo e o esforço que você investir na construção da sua casa também fazem diferença. Tivemos a confirmação de que essa é a tendência mais recente da ciência quando vimos uma estrutura bastante concreta, de $500 bilhão, sendo levantada em marcha acelerada na elegante região de Manhattan, o Upper West Side. Nossa jornada nos levou àquele prédio em construção que abrigará o Instituto de Comportamento Cerebral da Mente, da Universidade de Columbia. O objetivo do Instituto é criar uma abordagem holística para o estudo do cérebro, de seu funcionamento e de seu impacto em muitos fatores, como o comportamento humano, a saúde e as emoções. Cientistas e psicólogos, mas também historiadores, artistas e filósofos acadêmicos proeminentes de todas as áreas, estão convergindo para esse posto avançado da Columbia. A expectativa é que essa abordagem multidisciplinar traga respostas com mais rapidez e ajude a fazer a ponte entre ciência e comportamento. Depois de incontáveis horas de desconforto escrevendo em casa, em condições menos que ideais, e em diversas Starbucks, conduzindo exaustivas entrevistas em trens e lendo pesquisas em táxis, contemplamos com os olhos cheios de inveja as plantas do Instituto, um projeto criado pelo premiado arquiteto Renzo Piano, especializado em edifícios que inspiram leveza e criatividade. Aquele prédio dará a impressão de flutuar acima do chão e terá um espaço vertical aberto no centro de cada andar projetado para estimular a interação e o brainstorming. Laboratórios estarão de prontidão para serem utilizados assim que as ideias forem concebidas. Tom Gessel, co-diretor do Instituto e professor de Bioquímica e Biofísica Molecular, costumava passar seus dias estudando os mistérios do universo microscópico. Agora ele pensa numa escala irreprimivelmente grande. Ele é capaz de ver implicações da confiança que nós sequer imaginamos.
Para Gessel, desvendar a confiança partindo da perspectiva celular e chegando até suas implicações globais é o único caminho científico aceitável de estudo. Ele sugeriu que pensássemos em regiões do mundo onde as pessoas não têm um senso de controle individual. Ele saltou da cadeira, sem conseguir conter o entusiasmo. Esse tipo de situação pode ser, em parte, uma consequência da falta de confiança. Nessas regiões do mundo, tudo que as pessoas fazem é ruim, e nenhuma ação faz qualquer diferença. É o que chamamos de desamparo aprendido. Alguns cientistas sociais da África têm estudado isso. É claro que pobreza, condições climáticas ruins e governos corruptos ou incompetentes têm uma enorme influência na situação, segundo ele. Mas se, pelo estudo multidisciplinar, conseguirmos descobrir o que podemos fazer para mudar o nível de confiança de uma pessoa, como ela pode passar de um estado de apatia a um estado de otimismo, as implicações globais serão fantásticas. Os cientistas da Columbia e outras importantes universidades fazem um trabalho de vanguarda para unir o macro e o micro por meio de um campo revolucionário chamado epigenética, que investiga como as experiências que temos na vida podem ser gravadas no nosso DNA e mudar o epigene, levando nossos genes a se comportar de maneiras diferentes. Certas características são relativamente fixas e difíceis de influenciar, qualidades como a altura ou a cor dos olhos, por exemplo. No entanto, traços de personalidade, como a confiança, são muito mais complexos e maleáveis. Os gêmeos idênticos são os melhores exemplos do poder da epigenética. É bem verdade que o DNA deles é igual, mas mesmo assim eles apresentam diferenças na saúde e na personalidade. Por que isso acontece? Isso se deve à expressão desses genes, o modo como alguns são ligados enquanto outros são desligados. A decisão do organismo de ligar ou desligar os genes sofre uma enorme influência do ambiente externo. Vendo a coisa de uma perspectiva ainda mais profunda, essas alterações externas podem ser imediatamente transmitidas aos nossos filhos. Talvez a mudança genética aconteça ao longo da vida, e não ao longo de várias gerações, como propôs Darwin. A noção de que nossas experiências possam se tornar hereditárias é um tema muito em voga na epigenética hoje em dia, explicou Frances Champagne, psicóloga da Universidade de Columbia especializada nesse campo de estudo. Ela tem explorado com seus pesquisadores as maneiras como os acontecimentos anteriores ao nascimento podem induzir efeitos no futuro. Suas pesquisas sugerem que eventos estressantes, por exemplo, podem atuar de várias maneiras para produzir um efeito epigenético não só em mulheres grávidas, como também nos fetos em desenvolvimento. Ela também está investigando a influência do estresse em homens e seus futuros descendentes. 15 outros estudos revelaram que mulheres que testemunharam os ataques de 11 de setembro durante a gravidez transmitirão níveis consideráveis de hormônios do estresse a seus bebês pelo DNA. 16 Outro estudo descobriu que ratas grávidas que receberam menos vitaminas tiveram bebês mais propensos à obesidade. 17 Ainda é muito cedo, disse Champagne, para prever se uma mulher que desenvolver a confiança, por exemplo, pode ao mesmo tempo criar um elemento hereditário para os filhos, mas ela não descarta essa hipótese.
Força pela sensibilidade. Steve Suomi está em uma posição privilegiada para estudar as novas tendências do enigma inato versus adquirido. Suomi conta com o poder de sobreviver a várias gerações de macacos de uma maneira na qual nenhum psicólogo dedicado a estudar seres humanos seria capaz de fazer. Ele pegou os macacos ansiosos ou confiantes, com base na carga genética deles, e manipulou meticulosamente o ambiente para ver o que aconteceria. Os resultados foram surpreendentes. Algumas características são herdadas, ele disse com um ligeiro sorriso, mas isso não significa que não possam ser alteradas. Suomi descobriu que, assim como acontece com os seres humanos, as mães risos têm uma enorme influência na formação das atitudes e comportamentos de sua prole. Os primeiros 6 meses de cuidados maternos e formação de vínculos são cruciais. Cruciais até que ponto? Nossos estudos se concentraram em macacos cujo perfil genético sugeria que eles seriam naturalmente ansiosos e temerosos, e entregamos esses filhotes para serem criados por mães que naturalmente incentivavam e encorajavam os filhos, ele nos contou. E esses filhotes se deram muito bem quando cresceram. Eles se tornaram macacos altamente sociais. Eles se acostumaram a recorrer aos outros em busca de ajuda e acabaram no topo do círculo de dominância. Em outras palavras, os macacos que nasceram com os genes mais resilientes basicamente se deram bem com qualquer tipo de mãe. Os macacos que nasceram com o gene da ansiedade social e que foram criados por mães ansiosas ou negligentes, se tornaram adultos ansiosos. Uma mãe mediana cria um adulto um pouco ansioso, mas uma excelente mãe é capaz de transformar um bebê geneticamente programado para ser ansioso em um adulto saudável. Com os cuidados da mãe, os filhos são capazes de superar sua programação genética. Em seguida, Suomi fez uma descoberta radical e absolutamente inesperada com implicações muito maiores. Quando os chamados macacos geneticamente deficientes são criados por essas mães excelentes, eles não só se dão bem como ainda se destacam em comparação aos outros. Eles se dão muito bem. Ficam mais fortes, mais saudáveis e mais confiantes que os outros. Eles se tornam macacos excepcionais se tiverem mães excepcionais. Suomi desvendou o que outros pesquisadores estão começando a entender. Alguns genes fazem com que macacos e seres humanos sejam não mais vulneráveis ao ambiente, mas sim mais sensíveis ao ambiente. A diferença é enorme. Suomi passou a ver os macacos portadores do gene ansioso como esponjas, absorvendo o pior, mas também o melhor, de suas experiências. Nos círculos científicos, a hipótese dos genes da sensibilidade está ganhando terreno rapidamente e foi apelidada de teoria da orquídea. A maioria das crianças, segundo o psicólogo do desenvolvimento Bruce Ellis e o pediatra do desenvolvimento W. Thomas Boas, é geneticamente como um dente de leão, elas são resistentes e capazes de crescer em muitos ambientes. 18 Os pesquisadores sugerem que, apesar do que acreditamos por anos, as crianças que não são como dentes de leão na verdade podem não ser as crianças fracas. Com base em evidências cada vez mais convincentes, os pesquisadores postulam que essas crianças devem ser vistas como orquídeas, mais difíceis de cuidar, mas, se cultivadas no ambiente certo, podem se destacar muito mais que os dentes de leão.
Outros estudos confirmam que, para os portadores dos genes da sensibilidade, o ambiente deixa uma impressão muito mais profunda. 19 milhares de bebês alemães, cujos gritos, lamúrias e comportamento disperso eram tão graves que eles eram considerados em risco, recentemente foram monitorados por quase 2 anos. Os pesquisadores filmaram as intervenções dos pais e os orientaram ensinando maneiras melhores de interagir com os filhos e ler para eles. Ao final do estudo, os investigadores observaram melhorias comportamentais consideráveis em todas as crianças. A surpresa mais animadora foi que as maiores melhorias foram apresentadas por crianças com uma versão do gene da dopamina que tem sido associada ao TDA, mas que na verdade pode ser outro gene da sensibilidade. Para essas crianças, as intervenções positivas dos pais produziram o dobro de melhorias em comparação às crianças portadoras do gene normal que receberam o mesmo tipo de intervenção. Cientistas da Universidade de Essex testaram essa teoria em adultos usando um jogo de computador com uma variedade de imagens e descobriram que as pessoas que têm as variantes curtas do gene da serotonina são mais facilmente influenciadas por informações negativas e positivas. Elas são mais sensíveis e, como alguns cientistas acreditam, mais capazes de se adaptar. 20 Pense nisso considerando o mundo real. As pessoas que nascem com esse gene podem estar entre as menos confiantes ou entre as mais confiantes, dependendo dos desafios que enfrentaram e do apoio que tiveram enquanto cresciam. E, naturalmente, observou Suomi, dando de ombros, não temos controle sobre o ambiente no qual crescemos. Ele acredita que os portadores dos genes da sensibilidade podem ser especialmente influenciados também em outros períodos cruciais, além da infância. Ele está investigando a relação entre o gene da serotonina e a puberdade, o parto e a menopausa. A hipótese do gene da orquídea, aliás, aumentou ainda mais nosso nervosismo, e mal podíamos esperar os resultados dos nossos testes genéticos. Seríamos dentes, de leão ou orquídeas. Cat achava que ela era feita de um material resistente, capaz de se adaptar e lidar com muitos ambientes. Mas você é tão flexível, disse Claire, agora absolutamente confusa com o que seus resultados poderiam revelar. Será que sua mãe superdiligente deixou uma marca em seu mapa genético? Ou será que ela nasceu com o DNA da resiliência? Ela ficou obcecada com os filhos. Quem precisa de mais atenção? Será que eu deveria fazer o teste genético deles? Se eu tiver um gene da orquídea, será que o filho que exigir mais atenção sugará toda a minha energia mental, deixando menos para o outro? A promessa da plasticidade e as novas e surpreendentes descobertas científicas, que trazem consigo profundas promessas de desvendar a confiança, provam que todas nós somos capazes de reprogramar o cérebro, mesmo na idade adulta. Orquídeas ou dentes, de leão, com mães boas ou ruins. Quando mudamos o modo de pensar e desenvolvemos novos hábitos mentais, esse empenho leva a alterações físicas no nosso cérebro. A questão da resiliência, de por que algumas pessoas são melhores em suportar contratempos que outras, porque elas permanecem confiantes diante de desastres, tem interessado Rebecca Elliott há muito tempo. Uma das mais proeminentes pesquisadoras especializadas em imagiologia cerebral cognitiva da Universidade de Manchester,
ela procura indícios de resiliência nas imagens do cérebro. A resiliência pode ser em parte genética, talvez um resultado daquele gene da serotonina. No entanto, Eliot acredita que suas pesquisas logo confirmarão que a resiliência, uma qualidade relacionada à confiança, também pode ser criada. Para explicar isso, ela nos remeteu às pesquisas sobre a plasticidade cerebral, um campo de estudo em ascensão. Um treinamento cerebral relativamente simples, ela nos explicou, ou métodos de pensamento, pode abrir novas vias no nosso cérebro adulto, vias que incentivam a resiliência, ou o pensamento confiante, e que são fisicamente configuradas no cérebro. 21 Não sabemos exatamente quando aconteceu. Pode ter sido no momento em que começamos a perceber que a montanha de novos dados sobre a plasticidade cerebral é tão grande que jamais conseguiríamos analisar tudo, ou talvez quando terminamos outra fascinante sessão de decodificação com Laura Amputito, uma inovadora neurocientista cognitiva da Universidade de Gallaudet. De qualquer maneira, o momento em que entendemos a promessa da plasticidade cerebral foi um verdadeiro divisor de águas para nós. É justo dizer que esse entendimento revolucionou nossa perspectiva deste livro. Houve momentos, ao examinarmos as causas da falta de confiança, em que nos sentimos oprimidas com a ideia de que levaria mais algumas gerações para superar o problema. Na verdade, justamente por essa razão, não planejávamos escrever um livro de conselhos práticos. Simplesmente não achávamos que encontraríamos muita coisa realmente relevante, além da prescrição superficial de sentar-se com a postura ereta. Também ficamos desanimadas ao saber que boa parte da nossa autoconfiança é genética e estávamos começando a nos perguntar até que ponto tínhamos algum controle disso. Não fazíamos ideia de que algo tão simples quanto exercícios mentais dirigidos pudessem levar a mudanças comportamentais duradouras. A plasticidade está na base da ideia de que a confiança é uma escolha que todas nós podemos fazer. Se for possível alterar para sempre a constituição do nosso cérebro, com o treinamento certo, até pessoas nascidas com menos confiança genética podem desenvolver uma confiança sólida e permanente. Norman Vincent Peale estava muito à frente de seu tempo. O pensamento positivo envolve poder e ciência. Quanto mais líamos sobre a plasticidade, menor era nossa ansiedade para ver logo o resultado dos nossos testes genéticos. Pelo menos, pensamos, poderíamos superar quaisquer resultados desagradáveis que recebêssemos. Como a maioria dos pais, nós já conhecíamos o conceito da plasticidade cerebral no cérebro das crianças. A ideia de que precisamos ensinar tudo de bom antes de nossos filhos completarem 10 anos e o cérebro deles supostamente ficar rígido e quebradiço. Na verdade, a janela fica aberta por muito mais tempo do que isso. Nosso cérebro mantém a plasticidade ao longo de toda a vida adulta. Eliot nos contou que a terapia cognitivo-comportamental, uma técnica desenvolvida para ajudar as pessoas a criar novos padrões de pensamento, é a abordagem mais eficaz para promover mudanças comportamentais específicas, mas alguns dos exemplos mais drásticos de mudança na estrutura e função do cérebro envolvem a meditação. Vários estudos que analisaram imagens de ressonância magnética, MRs, antes e depois de um período de meditação constataram menos atividade na amígdala, o centro de medo,
após uma média de 8 semanas de meditação. 22. Um experimento recente, conduzido com executivos extremamente estressados, constatou não só uma menor atividade no centro do medo após a meditação, como também uma diminuição permanente da amígdala. 23. Por outro lado, essas mesmas ressonâncias pós-meditação mostram mais atividade no córtex pré-frontal, o centro da razão serena. Nós duas já tínhamos tentado meditar e sabíamos que isso nos acalmava. Agora, saber que a meditação tinha o poder de alterar fisicamente nosso cérebro nos levou a fazer da prática um hábito regular. Além da meditação, os médicos estão tendo um sucesso surpreendente no tratamento de vítimas de transtorno por estresse pós-traumático usando a terapia cognitiva. Esse transtorno em geral transfere a ação do cérebro para a amígdala. E a terapia cognitivo-comportamental a leva de volta ao córtex frontal. 24. Pesquisadores da Universidade de Northwestern documentaram mudanças notáveis na composição física do cérebro depois de uma breve sessão de terapia comportamental destinada a pacientes que lutam contra o medo de aranhas. Eles estudaram 12 adultos que sofriam de aracnofobia. 25. Antes da terapia, os exames de imagiologia cerebral mostraram que as regiões relacionadas ao medo, principalmente a amígdala, tinham reações muito intensas a fotos de aranhas. Depois, os participantes do estudo passaram por uma única sessão de 2 horas de terapia comportamental. A terapia, nesse caso, envolveu aproximar-se de uma tarântula viva e tocá-la. Isso é que é enfrentar o medo. É como pedir a alguém que morre de medo de falar em público para ensaiar em um palco diante de uma plateia. Quando eles repetiram os exames de imagiologia cerebral ao final do tratamento, a ação da amígdala tinha voltado ao normal. Contudo, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela reavaliação e por ver as coisas de um jeito mais racional, estava mais ativo. É, ainda mais impressionante, quando os pesquisadores fizeram novos exames de imagiologia no cérebro dos participantes 6 meses depois, a amígdala ainda estava calma. Depois de apenas uma sessão de 2 horas. 6 meses depois, os participantes continuavam capazes de tocar calmamente a tarântula. O que mais aconteceu naquelas sessões de terapia? Os participantes aprenderam que grande parte de seu medo de aranhas era infundada. Alguns achavam que as aranhas poderiam pular neles. Outros achavam que as tarântulas estavam planejando alguma coisa maligna. Fica claro como essa estratégia pode ajudar a reduzir nossos temores relacionados a colegas de trabalho ou a um chefe difícil. Eles aprenderam que a tarântula estava mesmo interessada em se esconder das pessoas. Basicamente, eles aprenderam a ver as coisas de uma nova perspectiva. A terapia cognitiva é um foco consciente em criar mudanças no nosso cérebro. Outro elemento que afeta a plasticidade do cérebro, naturalmente, é tudo aquilo que armazenamos e utilizamos inconscientemente. A memória, esse repositório de experiências de vida, afeta enormemente a confiança. Pense um pouco. O passado é sempre um prólogo no nosso cérebro. A memória é um dos elementos que fazem com que o nosso mecanismo de confiança seja muito mais complexo que o dos ratos.
O modo como interagimos com o nosso ambiente se fundamenta num preconceito sobre o mundo, um preconceito que se baseia em memórias de experiências passadas. Vemos e revemos o filme na nossa cabeça. O mais importante, podemos rever esse filme sem ao menos estarmos cientes disso. Daphna Shoami, neuropsicóloga da Columbia, usou um aparelho de ressonância magnética funcional, fMRI, para analisar o cérebro de estudantes enquanto eles jogavam uma série de jogos de computador. 26 Em um jogo simples, os participantes precisavam escolher entre duas imagens, depois de terem sido informados de que determinadas imagens vinham acompanhadas de recompensas. Mais tarde, ao jogar um jogo diferente, os participantes foram convidados a escolher aleatoriamente entre duas imagens que não viriam acompanhadas de recompensas. Eles não sabiam que isso estava acontecendo nem perceberam o padrão envolvido, mas a imagem que eles tendiam a escolher era a próxima imagem mostrada depois da imagem que lhes renderá a recompensa na rodada anterior. A associação parecia ter sido transferida, armazenada e acessada automaticamente no cérebro deles. As ressonâncias magnéticas confirmaram isso, mostrando o hipocampo, o centro da memória, se iluminando nessa segunda rodada, sugerindo que uma memória tinha sido acessada durante aquela escolha. No entanto, quando os pesquisadores mais tarde perguntaram aos estudantes por que eles haviam feito aquelas escolhas, eles não tinham qualquer memória consciente de ter escolhido com base naquela razão. Essa foi a primeira vez que alguém demonstrou que o hipocampo, uma região corpulenta no meio do nosso cérebro, faz mais do que apenas consolidar memórias. Ele afeta o funcionamento do nosso córtex quando fazemos escolhas, aos empurrões e cotoveladas, mas sem deixar marcas. Percebemos intuitivamente como isso poderia afetar nossa capacidade de agir com confiança. Nossas memórias, conscientes ou não, orientam o que decidimos fazer em seguida. A memória de um comentário negativo de um colega numa reunião 4 anos atrás talvez ainda contribua para nossa tendência a não opinar em reuniões. Por outro lado, algumas boas experiências falando em público na faculdade, mesmo quando já não nos lembramos delas, podem nos dar a confiança necessária para falar na reunião anual da empresa. Nós duas nos pusemos a refletir sobre esses acontecimentos ocultos, porém influentes, da nossa vida. Cat se lembrou de uma época quando ela, uma jovem repórter, pisou feio na bola em um noticiário ao vivo no Japão. Ela não pôde deixar de se perguntar se, mesmo depois de tantos anos, essa memória não vem à tona sempre que ela fica um pouco nervosa na TV ao vivo. Claire se lembrou de ter sido rejeitada para atuar numa peça de teatro no ensino médio e pensou se isso não tinha afetado sua conclusão de que ela não gosta muito de atuar. Obviamente, ninguém pode fugir da rejeição ou evitar a dor de pisar na bola. Não temos como controlar por completo as experiências que acabarão formando lembranças dolorosas e inconscientes. No entanto, o simples fato de saber que nossa memória inconsciente pode até certo ponto afetar uma ação no futuro significa que precisamos criar sistematicamente uma profusão de alternativas positivas, porque elas farão uma grande diferença. Segundo Laura Amputito, a plasticidade cerebral é o maior avanço da década no campo da neurociência. Suponha, ela nos disse, que parte da sua falta de confiança tenha origens num lugar mais freudiano e menos genético.
pode muito bem ter vindo de padrões criados na infância, com base na maneira como seus pais trataram vocês ou na percepção que as pessoas tinham de vocês. As suas vias neurais constroem memórias em resposta a isso. Pensem em termos de uma rodovia pavimentada capaz de criar reações automáticas no futuro. Mas, se conseguirem construir uma camada de novas redes de memória por cima disso, vocês podem redirecionar a rodovia. Vocês podem construir viadutos por cima da rodovia. Talvez vocês não consigam se livrar da rodovia, já que foi construída tão cedo na vida, mas podem contorná-la e literalmente formar novas estradas. É uma maneira extraordinariamente eficaz de acabar com um importante inimigo da confiança, o pensamento habitual negativo. Negativo. O mais surpreendente, de acordo com Pucito, é que agora é possível para os neurocientistas ver essas mudanças, observar o cérebro se reconfigurando e testemunhar as novas vias neurais se formando. Shelley Taylor, psicóloga da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, já identificou amplos benefícios prescritivos resultantes de uma melhor compreensão da nossa configuração biológica. O potencial de interação do ambiente com os genes sem dúvida é maior do que tínhamos previsto. Você pode ter a versão do gene da ocitocina que prevê a timidez, mas, se tiver um bom apoio de pais, amigos e professores, pode nem se considerar uma pessoa tímida. No entanto, se seus pais também forem tímidos e reservados e você não for incentivado por professores e amigos a se engajar no mundo, provavelmente seguirá o caminho estabelecido pelos seus genes. Pucito concorda que o ambiente modifica predisposições, mas não completamente. Desde o nascimento, por exemplo, alguns bebês são rotulados como crianças de alta excitação e outros, de alta atenção. As crianças de alta atenção normalmente são capazes de se estimular e tendem a não ficar entediadas. Elas costumam ser mais confiantes, porque não precisam de um alto grau de validação externa para saber que são competentes. Já os bebês de alta excitação em geral são crianças inconsoláveis e demandam muita atenção. Eles podem se tornar adolescentes que vivem metidos em confusão. Na infância, são essas as crianças que vivem atrás do perigo, que adoram situações perigosas, de alto risco. Podem ser criadas por freiras e mesmo assim crescem correndo atrás do perigo, diz Pucito com uma risada. Mais uma vez, nos pegamos pensando nas nossas filhas, que às vezes se comportam como moleques, um clichê, nós sabemos, agindo com pouca cautela e sem medo das consequências. Consequências. Esfregando massinha de modelar na parede da sala, por exemplo, para ver se fica marcado, sim, descendo as escadas de trenó para descobrir a sensação de chegar embaixo, dolorosa, ou ignorando nossas advertências sobre as consequências de começar uma guerra de pistola d'água dentro de casa, nada de TV por uma semana para todos os envolvidos. Diante desses extraordinários avanços científicos, e inspiradas por George Orwell, nos pusemos a imaginar um futuro no qual seremos capazes de desvendar nosso material genético e aprender como estruturar nosso ambiente para atingir todo o nosso potencial. Ficamos nos perguntando se deveríamos ou não investigar o mix genético dos nossos filhos. Será que isso mudaria o modo como cuidamos deles? Seria ir um pouco longe demais. Sabíamos que não estávamos preparadas para esse tipo de informação.
Já estávamos nervosas demais esperando os resultados dos nossos próprios testes genéticos. Foi empolgante ver como as pesquisas neurocientíficas têm avançado e a rapidez desse progresso. Soubemos que, apesar de receber um esquema de confiança já pré-configurado no nascimento, temos o poder de alterá-lo consideravelmente. Temos uma alternativa. Percebemos, contudo, que ainda faltava uma coisa a desvendar, uma prova genética praticamente irrefutável. Até então não havíamos encontrado qualquer evidência nas nossas investigações de que os homens têm um acesso exclusivo a algum tipo de gene do domínio da confiança. Nada que explicasse com clareza a diferença entre os sexos no que se refere à confiança. Os aspectos adquiridos e ambientais exigiam um exame minucioso. Notas 1. Suomi, Stephen J. et al. Cognitive Impact of Genetic Variation of the Serotonin Transporter in Primates is associated with differences in brain morphology rather than serotonin neurotransmission. Neurotransmission, Molecular Psychiatry, v. 15, n. 5, 2009, p. 512, 22. 2. Lech, Klaus, Peter et al. Association of Anxiety, Related Traits with Polymorphism in the Serotonin Transporter Gene Regulatory Region, Science, v. 274, n. 5292, 1996, p. 1527, 31. 3. Graf, Guerreiro, A. et al. Frontal and limbic metabolic differences in subjects selected according to genetic variation of DSLC6A4 gene polymorphism, neuroimage, v. 25, n. 4, 2005, p. de 1197 a 1204. 4. Troughton, Alexandra, Spinat, Frank M. Plumin, Robert. Twins Early Development Study, TEDS, a Multivariate, Longitudinal Genetic Investigation of Language, Cognition and Behavior.